Olá, turma, como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula de português, né? Mais uma aula de língua portuguesa. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Enquanto isso, vocês irão pegando o material. Que material é esse, professora? Meu livrinho de língua portuguesa, meu caderno e meu lápis, né? O livro de português hoje, vamos dar início mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam bem. Espero que vocês estejam todos maravilhosamente bem. E vamos dar início a mais uma aula. Então, na aula de hoje, vocês irão abrir o livro na página 160 até a página 166, que a gente vai ler uma crônica. E, professora, o que é uma crônica? Que eu não sei ainda. Então, vamos ver um pouquinho o que é uma crônica? A gente vai ver o que é uma crônica, mas antes da crônica, a gente vai para a página 159. Então, na página 159 do livro de vocês, que é Introdução à Unidade, o que é que a gente vê? A imagem de duas pessoas, né? Aí está dizendo, o espetáculo vai começar. Então, para vocês, o que essa imagem representa? Você já assistiu alguma peça de teatro? Em caso afirmativo, qual? Então, vocês pegam essas perguntinhas aí, dá um play, para um pouquinho e passe para o caderno, né? Para vocês responderem. Se vocês já assistiram alguma peça de teatro. E, em sua opinião, em que lugares pode ser encenada uma peça de teatro? Então, gente, uma peça de teatro é encenada em um teatro, né? Essa foto é da peça de João e Maria, encenada pela companhia Le Plato do Jô, direção de Alessandra Golic e Carla Candiotto, no Teatro Vira da Lata, em São Paulo, em 2013. Então, essa foto é de uma companhia, né? Que foi a apresentação, que eles fizeram a apresentação no teatro, né? Da peça João e Maria. Então, passando agora para a página 160, nós iremos ler a crônica, né? Então, gente, e o que é uma crônica? Vamos ver o que é uma crônica? Então, crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas, etc. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, as crônicas tratam acontecimentos que ocorrem no nosso cotidiano. E, portanto, elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto. Então, e quais são as características de uma crônica? Narrativa curta, uso de uma linguagem simples e coloquial, presença de poucos personagens, se houver algum personagem, espaço reduzido e temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Então, aqui no livro de vocês, na página 160, nós iremos ler uma crônica, né? Que o título da crônica é Peça Infantil. E antes da gente ler, a gente vai fazer uma leitura aqui. Ó. Em algumas escolas é comum a apresentação de peças teatrais ao longo do ano. Você já participou de alguma? Vocês aí já participaram de alguma apresentação no final do ano da escola de vocês? Então, a crônica a seguir apresenta os bastidores de uma peça de teatro. Observe as ilustrações que acompanham o texto. A partir delas, o que você acha que aconteceu? Então, acompanhe as ilustrações do livro didático de vocês, da página 160 até a página 166, que nós iremos ler agora. Vamos lá, o título da nossa crônica é o quê? Peça infantil. A professora começa a se arrepender de ter concordado. Você é a única que tem temperamento para isto. Em dirigir a peça quando uma das fadinhas anuncia que precisa fazer xixi.
É como um sinal. Todas as fadinhas decidem que precisam urgentemente fazer xixi. Está bem, mas são as fadinhas, diz a professora, e uma de cada vez. Mas as fadinhas vão em bando para o banheiro. Uma de cada vez, uma de cada vez. E você, onde é que você pensa que vai? Ao banheiro. Não vai, não. Mas, tia, em primeiro lugar, o banheiro já está cheio. Em segundo lugar, você não é fadinha, é caçador. Volte para o seu lugar. Um pirata chega atrasado e com a notícia de que sua mãe não conseguiu terminar a capa. Serve uma toalha? Não, você vai ser o único de capa branca. É melhor tirar o tapa-olho e ficar de anão. Vai ser um pouco engraçado, 8 anões, mas tudo bem. Por que você está chorando? Eu não quero ser anão, então fica de lavrador. Posso ficar com tapa-olho? Pode. Um lavrador de tapa-olho, tudo bem. Tia, onde é que eu fico? É uma margarida, você fica ali. A professora se dá conta de que as margaridas estão desorganizadas. Atenção, margaridas, todas ali. Você não, você é coelhinho, mas meu nome é Margarida. Não interessa. Desculpe, desculpe, a tia não quis gritar com você. Atenção, coelhinhos, todos comigo. Margaridas ali, coelhinhos aqui, lavradores daquele lado, árvores atrás, árvore, tira o dedo do nariz. Onde é que estão as fadinhas? Que xixi mais demorado. Eu vou chamar. Fica onde está, lavrador. Uma das margaridas vai chamá-las. Já vou. Você não, Margarida, você é coelhinho. Uma das margaridas. Você vai chamar as fadinhas, piratas. Fiquem quietos. Tia, o que é que eu sou? Eu esqueci o que eu sou. Você é o sol. Fica ali depois, que depois a tia. Piratas, por favor. As fadinhas começam a voltar. Com problemas, muitas se enredaram nos seus véus e não conseguem arrumá-los. Ajudam-se mutualmente, mas com seu nervosismo só pioram a confusão. Borboletas, ajudem aqui, pede a professora, mas as borboletas não movem. As borboletas estão etéreas. As borboletas fazem pose, fazem esvoaçar seus próprios véus e não ligam para o mundo. A professora, com a ajuda de um coelhinho amigo, de uma árvore e de um camponês, desembaraça os véus das fadinhas. Piratas, parem! O próximo que der um pontapé vai ser anão. Desastre! Quebrou uma ponta da lua. Como é que eu vou conseguir isso? Pergunta a professora, sorrindo. Pergunta a professora, sorrindo, sentindo que o seu sorriso deve parecer demente. Foi ela. A acusada é uma camponesa gorda que gosta de distribuir tapas entre os seus inferiores. Não tem remédio, tira isso da cabeça e fica com os anões. E a minha frase? A professora tinha esquecido, a lua tem uma fala. Quem diz a frase da lua é, deixa eu ver, o relógio. Quem? O relógio, cadê o relógio? Ele não veio, o quê? Está com cachumba. Ai, meu Deus. Sol, você vai ter que falar pela lua. Sol, está me ouvindo? Eu? Você, sim, senhor. Você é o sol, você sabe a fala da lua. Me deu uma dor de barriga. Essa não é a frase da lua. Me deu mesmo, tia, tenho que ir embora. Está bem, está bem. Quem diz a frase da lua é você. Mas eu sou caçador. Eu sei que você é caçador. Mas diz a frase da lua. Eu não quero discussão. Mas eu não sei a frase da lua. Piratas parem, certo? Eu não estava falando com você, piratas, de uma vez por todas. A camponesa gorda resolve tomar a justiça nas mãos e dá um croque no pirata. A classe unida avança contra a camponesa, que recua derrubando uma árvore. As borboletas esvoaçam, os coelhinhos estão em polvorosa. A professora grita: parem, parem, a cortina vai abrir. Todos os seus lugares vai começar. Mas, tia, e a frase da lua? Boa noite, sol. Boa noite. Eu não estou falando com você, eu não sou mais o sol. É, mas eu estava dizendo a frase da lua. Boa noite, sol. Boa noite, sol. Boa noite, sol.
Não vou esquecer. Boa noite, Sol. Atenção, todo mundo. Piratas e anões nos bastidores. Quem fizer um barulho antes de entrar em cena, eu esguelo. Coelhinhos nos seus lugares. Árvores para trás, fadinhas aqui. Borboletas esperem a deixa. Margaridas no chão. Todos se preparam. Você não, Margarida, você é coelhinho. Abre o pano. Então, abriu o pano, começou a cena, né? Começou o teatro, começou a crônica, a apresentação dela, que era uma peça infantil, a apresentação da peça infantil. Então, gente, essa crônica que a gente leu agora é uma peça infantil de Luiz Fernando de Veríssimo, em Festa de Crianças, São Paulo, editora Ática, de 2000. Então, a crônica foi publicado no livro Festa de Criança, do renomado autor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo e ilustrado por Carlos. Esse livro faz parte da coleção Para Gostar de Ler Júnior. Luiz Fernando Veríssimo nasceu em Porto Alegre em 1936. E, além das crônicas, escreve também os roteiros, contos, peças teatrais. Então, gente, essa aí foi uma crônica, né, muito interessante, engraçada, com muitas crianças. A professora não conseguia desembaraçar tanta criança ao mesmo tempo, mas foi legal, né? Acho que eles conseguiram apresentar a peça teatral deles. Então, passando aqui para o estudo do texto, na página 167, 168 e 169. Então, estudando o texto, são respostas pessoais de vocês aí. O que você achou que fosse acontecer no decorrer do texto? Se confirmou após a leitura? Converse com seus colegas sobre suas impressões. Que nome você daria para o título da peça que está sendo ensinada nessa escola? Por quê? A crônica é uma narrativa inspirada em situações do cotidiano e narrada geralmente de forma humorística ou crítica. Qual situação foi narrada na crônica que você acabou de ler? O objetivo dessa crônica é provocar humor ou fazer uma crítica? Hein, gente? Provocar humor, né? Tá provocando humor. Então, gente, vamos ler aqui. Sobre os acontecimentos narrados nessa crônica, responda as questões a seguir. Vamos lá? Sobre os acontecimentos que foram narrados nessa crônica que a gente acabou de ler. Elas duraram muito ou pouco tempo? Pouco tempo, né, gente? Então, elas duraram pouco tempo, pois eles antecederam a apresentação da peça. E onde eles aconteceram, onde foi que aconteceu? Nos bastidores da peça. Essa peça, essas falas, os personagens, as falas da professora, as falas da fadinha, são tudo atrás da cortina. Então, atrás da cortina é o quê? Nos bastidores, antes de apresentar. Quem participa dos acontecimentos? A professora e os alunos, né? Os alunos que são os personagens e a professora. Então, circule no quadro a seguir somente as palavras que representam personagens, que fazem parte dessa peça que nós lemos. Então, quem são esses personagens? Vocês irão circular. Vamos circular o quem? A Margarida, o sol, o relógio, a fadinha, o anão, né? Caçador, a lua, o lavrador, coelhinho, pirata, árvore, borboleta, camponês e camponês. E na outra página, na 168, a professora começa a se arrepender, né? Vamos ler um trechinho a seguir, um trecho da crônica. A professora começa a se arrepender de ter concordado. Você é a única que tem temperamento para isso. Em dirigir a peça, quando uma das fadinhas anuncia que precisa fazer xixi. É como um sinal. Todas as fadinhas decidem que precisam urgentemente fazer xixi. As aspas foram utilizadas para indicar a fala de outra pessoa, que não é a da professora. Quem poderia ter dito essa frase para a professora? Possivelmente o diretor, ou o coordenador, ou algum outro professor da escola. E qual a função dos parênteses nesse trecho? Então, as funções do parênteses é o quê?
são utilizados para complementar o texto com uma informação secundária. Então, releia algumas falas abaixo. Quem diz a frase da lua é, deixa eu ver, o relógio. Você é o sol, fica ali, que depois a tia, aí tem 3 pontinhos novamente, né? Piratas, por favor, sol. Por que foi utilizado o travessão no início das frases? Gente, o travessão é esse tracinho, aqui onde tem, olha, aqui, olha, esse tracinho antes da fala, né? No início da frase. Por que foi utilizado ele? Para marcar o início da fala dos personagens. E qual a função das reticências? Reticência é o sinal de pontuação, esses 3 pontinhos aqui. Qual é a função dela aí nessas falas? Indica uma pausa, né? Aqui na frase A, ela indica uma pausa, ou seja, a professora parou para pensar na resposta. E no B, indica uma interrupção. Você é o sol, fica ali que depois a tia, aí ela parou, né? Piratas, por favor, sol. Então, na frase A, ela indica uma pausa, e na frase B, indica uma interrupção. Passando para a página 169, no discurso direto, a fala dos personagens é apresentada de forma como foi dita, já no discurso direto, e o narrador, é o narrador que reproduz a fala dos personagens com as palavras dele. Qual tipo de discurso predomina nessa crônica? Qual tipo de discurso? O discurso direto. É possível notar mais fala das personagens do que as reproduzidas pelo narrador. Como o narrador dessa crônica pode ser classificado? Um narrador observador, pois não participa dos fatos, ele só narra a história, né? Quem participa dos fatos é a professora e os alunos. Então, vamos reler mais um trecho? A professora se dá conta de que as margaridas estão desorganizadas. Atenção, margaridas, todas ali. Você não, você é coelhinho. Mas meu nome é Margarida. Então, o nome dela era Margarida, só que era um coelhinho. Então, que acontecimento produz o efeito de humor? O fato de uma das personagens da peça, que era um coelhinho, se chamar Margarida, né? E se confundir ao ouvir a professora chamando as crianças. Então, o que significa a expressão abre o pano no final do texto? Que a ensinação da peça vai começar, iria começar. Então, gente, na nossa aula de hoje, a gente leu uma crônica, né? Vocês estudaram um pouquinho sobre a crônica. E a nossa aula de hoje chegou ao fim. Fique com Deus, né? E até a próxima aula.